Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2:15. Glória a Deus. Hoje é nossa reunião de obreiros e diretoria e vamos aqui meditar um pouquinho na palavra de Deus. O que Deus tem para nós nesta manhã, nesses poucos irmãos, logo após o estudo, umas poucas informações sobre o andamento da obra do Senhor. 2 Timóteo 2:15, todos os irmãos e irmãs leiam comigo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Amado Deus, eu te dou graças, Senhor, pela sua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de aqui podermos meditar nela nesta manhã de domingo. Apraz, meu Senhor, em falar conosco de uma maneira gloriosa, nos instrui dentro da tua santa vontade, meu Deus, para a glória a Jesus e honra do teu santo nome, assim te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a conduta do obreiro nas atividades da igreja, a parte 2, porque a parte 1 nós já meditamos na reunião passada e hoje nós vamos meditar na parte 2. Eu quero apenas fazer uma breve recapitulação para os irmãos. Nós falamos aí que é durante o culto e eventos da igreja que o obreiro mais tem contato com os membros de uma forma geral. É neste momento que ele é observado e julgado por suas atividades pela igreja. Podemos minimizar ao máximo os danos causados pelo julgamento precipitado, observando além daquilo que a Bíblia coloca como requisitos para o ministério e das tarefas específicas do obreiro, alguns procedimentos diante da igreja que passaremos a apresentar a seguir. Então, esta é a introdução. Nós estamos instruindo aos irmãos sobre a postura, o comportamento, as tarefas do obreiro durante os trabalhos da igreja. Os irmãos sabem que o obreiro, ele é obreiro 24 horas por dia. Ele é obreiro em casa, no trabalho, na rua, na feira, no elevador, no metrô. Ele é obreiro no sítio, na roça. E ele é principalmente obreiro nos trabalhos da igreja. Nós falamos com os irmãos, então, aspectos pessoais do obreiro com relação aos trabalhos da igreja. Falei para os irmãos sobre a apresentação individual. Qualquer empresa ou instituição zela pela boa apresentação de seus funcionários, pois isso por si só já constitui um cartão de visita. Então, se as empresas da terra exigem isto, pedem isto, os irmãos imaginem para os obreiros da casa do Senhor. O obreiro, meus irmãos, ele tem que andar sempre ataviado, bem arrumadinho. Pode ser simples, mas a roupa passadinha, a barba feita, o pé do cabelo arrumadinho, as irmãs bem penteadas, e evidente dentro da doutrina da igreja que pertence. O obreiro ele deve evitar ao máximo atrasos, muitas justificativas. Isso não pega bem a um obreiro do Senhor. Quem muito se explica não se justifica. Então o obreiro ele tem que dar mais jeito e menos desculpas. E o obreiro ele deve cuidar da sua apresentação individual. Irmãos, o engraxado sapato, o sapato do obreiro deve ser sempre lustrado.
Nunca vim para a igreja com o sapato encardido, sujo de barro e tal, a roupa bem passadinha, os homens com a barba feitinha, o pé do cabelo, né? Porque ele vai se apresentar para Deus e para as pessoas. E nós trabalhamos, meus irmãos, com a classe de pessoas mais importante da terra, que é os crentes, a noiva de Cristo. Nós, obreiros do Senhor, nós zelamos da noiva. Então, os irmãos, imaginem que a nossa tarefa, ela é muito preciosa, ela é muito importante. E eu gostaria que todos os irmãos tomassem ciência disso. Eu quero que a AD Jerusalém, aonde chegar um obreiro nosso, um líder, aonde a nossa igreja chegar, que ela seja notada. Notada como símbolo de organização, né, de zelo, de cuidado, de postura, de qualidade. O nosso lema na AD Jerusalém é a excelência. Nós buscamos a excelência no que fizermos ou no que fazemos, né? Então, os irmãos zelem da sua apresentação individual. E aí, irmãos, não quer dizer que tem que ser coisa cara ou nova, de maneira alguma. A igreja nunca vai exigir dos irmãos, você tem que comprar um terno, você tem que trocar esse sapato. Não, cada um faz o que as suas condições permitem, né? Agora, é evidente, os irmãos, ao comprar seus atavios, devem sempre notar que ali está um obreiro comprando um sapato, uma roupa. Então, você deve sempre perguntar o seguinte: isso que eu estou comprando serve para me usar como obreiro do Senhor na casa de Deus? Que às vezes a pessoa tem muita coisa, mas não tem nada que serve para a obra de Deus. Então, sempre que a gente for comprar alguma coisa, aliás, irmãos, é tudo. Quando for comprar um carro, uma casa, olhar o endereço para ver se aquele trânsito dali para a igreja não é muito complicado, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente deve observar sempre isso, né? Eu pergunto se o berçário está funcionando. Meus irmãos, se vocês quiserem descansar o colo um pouquinho, né? Às vezes ficar segurando criança muito tempo é ruim para a criança e para quem segura. As irmãs ficam à vontade, viu? Se quiser levar, nossa irmã está lá para ajudar as irmãs. Então, meus irmãos, vejam bem. Primeiro, a apresentação pessoal. Segundo, em segundo lugar, eu trouxe para os irmãos também a questão da gentileza. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante. Há razões simples para sermos gentis no trato com todos. Uma delas seria a própria fé que pregamos, pois seria no mínimo incoerente falarmos que o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, paz, etc., conforme está em Gálatas 5:22, e assumirmos uma atitude hostil, mal-humorada, zangada, né? Então, veja bem, o obreiro, irmãos, o líder, ele é uma coisa, às vezes, até engraçada. Por quê? Ele tem seus problemas, como todo ser humano tem. Mas ele não deve passar isso para as pessoas. Certo? Se na minha casa está faltando arroz para mim comer, eu não vou pisar no irmão na igreja, ou maltratar, ou ficar com a cara ruim, porque a minha igreja não tem nada com isso, né? O meu Jesus não tem culpa disso. Então, a gente deve ter cuidado para sempre tratar a igreja com zelo. O Senhor Jesus e a Bíblia sempre bateu muito forte em pastores e pessoas que lidam com a sua igreja e não lida com cuidado, com carinho. Então, o obreiro tem que ser sempre gentil, né? Educado, jeitoso, jeitosa para tratar com as pessoas. Também não precisa ser meloso, exagerado, né? O obreiro não pode estar indo falar com a pessoa já querendo pegar e tal, não precisa disso, né? E nem ficar também elogiando exageradamente. Tudo é comedido. Mas o obreiro, e eu peço isso, que essa seja uma marca nossa aqui na AD Jerusalém, sempre tratar todos. E uma coisa interessante, irmãos, às vezes você tem uma pessoa que lá fora, vocês têm total liberdade, ou às vezes é um parente, alguma coisa, né? Por exemplo, tomar como exemplo aqui o irmão Francisco. Então vai tratar aqui na igreja, não é o Chiquinho,
Não, Chiquinho às vezes é para os íntimos dele, mas quando nós estamos tratando com a igreja, nós estamos tratando com a noiva de Cristo. Então deve sempre falar a pessoa pelo nome, né? Nunca, ô baixinho, ô careca, ou não sei. Não, a igreja não pode, não deve ter dessas coisas. Por quê? Porque a igreja, irmão, ela existe também para elevar a estima da dignidade humana. A igreja, ela deve agir de uma tal maneira que as pessoas, ao ter contato com ela, sinta vontade de viver, sinta valorizado, né? Então, assim, mesmo que seja um parente seu, alguma coisa, mas na obra de Deus, o que você está fazendo é relacionado à igreja, então pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, um primo, um parente, não importa, criados juntos, mas quando vai lidar com a obra de Deus, a gente deve ter sempre esse cuidado, né? Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: tua mãe e teus irmãos estão ali fora te chamando. Só que Jesus estava num ato do reino. Ele falou: quem que é minha mãe e meu pai? Meus irmãos? Não estou sabendo, né? Porque ali ele estava no exercício da obra de Deus. Tem gente que pensa que ele foi mal educado. Não, é que ele estava no exercício do reino. Então, no exercício do reino, não é porque é minha mãe, ou meu pai, ou minha esposa, ou alguma coisa, que eu vou baixar o nível, né? Ou que eu vou tratar diferente. A minha esposa, aqui dentro da igreja, ela é uma ovelha do rebanho, como os outros também, né? Para que a gente possa ter esse cuidado. A segunda coisa, para nós ir andando rápido, é a educação. A educação, meus irmãos, e vocês vejam bem, a educação não tem a ver com graduação escolar. É possível ter uma pessoa com doutorado e mal educado, e é preciso ter uma pessoa analfabeta e bem educada. Então, quando eu falo de educação, não quer dizer que para trabalhar na de Jerusalém tem que ter ensino médio ou nível superior. Não, não é isso. O obreiro deve observar regras simples de boa educação, como aguardar sua vez de falar, pedir licença ao sair e ao entrar, cumprimentar a todos quando for possível, evitar gritaria, respeitar a hierarquia funcional, usando os pronomes de tratamento corretos, senhor ou você, né? Porque os irmãos sabem que tem dois motivos para a gente chamar uma pessoa de senhor ou senhora: ou relação com idade, ou relação com o cargo que a pessoa exerce. Então, o obreiro deve ter sempre esse cuidado, né, de educação, né? Por exemplo, um obreiro cortar fila, não só nos trabalhos da igreja, mas às vezes os crentes, está todo mundo na fila para almoçar, e aí vem alguém e corta. Eu combato muito isso, por onde a gente passa. Às vezes a gente vai nas festas pregar e tal, e está aquela filona, aí às vezes o pastor da igreja: não, pastor, vamos entrar aqui na frente. E eu fico assim resistindo isso, né? Porque eu penso que fica muito feio, meus irmãos. Eu acho que a educação, essa coisa de você aguardar sua hora e tal, é muito importante, né? Então eu peço aos irmãos para a gente cuidar disso aqui também, né? Os irmãos sabem que a igreja, ela é muito heterogênea, ela vem de todo tipo de lugar, de gente, cultura, de preparação, e quando chega aqui a gente deve lutar para uniformizar a nossa educação. Terceira é ética. Ética são códigos de conduta para o bom relacionamento entre as pessoas dentro dos grupos. Variam de grupo para grupo, existe ética empresarial, ética política e a ética ministerial, né? Então, os irmãos, veja bem, o obreiro, ele tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o obreiro não fica fazendo algumas perguntas ou tocando em alguns assuntos, viu, que não é ético. Às vezes diz respeito à vida pessoal das pessoas. O obreiro, ele nunca pode ser muito especula, muito curioso demais. A melhor palavra para o obreiro está na Bíblia: pronto para ouvir e tardio para falar. Sabe, nós temos obreiros, até pela simplicidade às vezes, entra em assuntos que muitas vezes perde membro da igreja por causa disso. Então tem que ter cuidado, sabe? Meus irmãos, o princípio geral, a regra geral, é que ninguém deve intrometer na vida de ninguém. Esse é o princípio geral. Então a vida da minha irmã aqui, até que eu seja chamado como obreiro para tratar de algum assunto dela, a vida dela não me interessa, a vida particular dela.
sabe? Eu não tenho que ficar bisbilhotando ou especulando para querer tirar a intimidade da vida das pessoas, sabe? Nada deve fazer o obreiro que fala demais. É um ditado que diz: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? É um jeito de dizer assim, passa vergonha. Então, irmãos, o obreiro tem que ter muito cuidado. Às vezes o crente dá muito com isso, bate com o nariz na parede, né? Passa vergonha, e o obreiro tem que ter esse cuidado. Fica na sua, fica tranquilo. Agora, se o seu pastor te chamou e te delegou uma competência, irmão, procura fulano de tal e trata deste assunto com ela. Aí você está numa missão. Aí você chega e diz: ó, irmão, o pastor me pediu para tratar desse assunto e eu tenho algumas perguntas a fazer à irmã ou ao irmão. Tirou isto, meu irmão? Isso pode ser você encontrar com a pessoa na feira, tá dentro do carro com ela, ou no metrô, ou não importa, na porta da igreja, sabe? A nossa conversa deve ser sempre de maneira que você não enfie o canudo na intimidade das pessoas para tentar arrancar alguma coisa. Meu irmão aqui, nós somos da roça, e quem é da roça sabe disso. Primeiro colhia o arroz, enchia o saco de arroz, e aí vinha um comprador para comprar. E ele queria saber se o arroz era que qualidade. Então ele tinha um chucho, né? Chucho é um cano, tem uma fenda em cima e uma ponta fina. Então ele enfiava aquele chucho no saco, lá no meio, e trazia. O que coubesse naquele canudinho vinha. Aí ele punha na mão, esmunhava o arroz na mão, descascava, e aí ele comparava ali, dá 3 por 1, dá isso por 1 e tal, né? Quer dizer, 3 inteiro e 1 quebrado, ou 3 por 2, de 5 grãos quebrou 2, e de acordo com isso era o preço. Então tem obreiro que às vezes fica enfiando esse chucho na intimidade das pessoas para ver se traz alguma coisa, e a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Então, irmãos, a regra geral é essa: até que o meu pastor me delegue alguma competência, a vida dos meus irmãos não me interessa em nada, certo? Agora, o aconselhamento de maneira amorosa e respeitosa, e você tem que ver também que tipo de legado você tem com as pessoas, sabe? Porque é um ditado, irmãos, diz assim: não adianta você bater em ferro frio. Isso é uma conversa de ferreiro. Então você vê, o ferreiro tem a bigorna ali, a marreta, e ele quer fazer uma dobra no ferro lá, sabe? Se o ferro estiver frio, não adianta ficar batendo a marreta nela, sabe? Se você não tem crédito moral, e aí as pessoas dão sinais disso, não adianta você ficar querendo consertar as pessoas, se o legado que você passou para ela não te dá essa autoridade. Então o obreiro precisa primeiro ficar preocupado em conquistar as pessoas para o seu legado ministerial, aquilo que ele tem deixado na sua vida, né? E qual é o primeiro sinal disso? Ele começar a ser procurado. Quando você começar a ser procurado para dar um conselho: irmão, estou pensando nisso, o que é que o irmão acha? Ou então para orar: o irmão poderia me ajudar em oração, que eu estou querendo tomar uma decisão e tal. Quando você começar a ser procurado, o seu ministério começar a ser procurado pelas pessoas, é um sinal de que as pessoas acreditam naquilo que você fala. Do contrário, meus irmãos, a ética é sempre muito importante. Vamos ter cuidado com isso, certo? Continuando aqui, eu trouxe também para os irmãos a questão da postura. O obreiro representa a própria igreja e por isso deve sempre manter uma postura condizente com o cargo, função ou atividade que estiver desempenhando. Precisa o obreiro estar atento a detalhes, como a forma de estar sentado no púlpito ou em pé na portaria. O obreiro deve evitar ficar encostado ou sentado de qualquer maneira, deve manter uma postura ereta, decisiva, séria na sua função, mas sem perder a gentil presença. Também deve evitar conversas desnecessárias. Tudo que o obreiro fizer durante o culto deve ser em prol da realização deste, salvo em algumas ocasiões, quando algum assunto externo é urgente requerer a sua atenção. Então veja bem, irmão Jonas, troca aí, meu querido. Então veja bem, meus irmãos, voltando aqui para o assunto, veja bem,
o obreiro aqui, irmãos, ele tem que ter cuidado com a sua postura. Por exemplo, os irmãos da portaria nunca devem estar batendo papo um com o outro. Certo? Por quê? Porque a igreja proíbe isso para os membros. Sabe? Pessoas que estão dirigindo o culto aqui devem evitar ao máximo estar trocando palavra. Às vezes estão conversando uma coisa muito importante, só que a pessoa que está lá na igreja não sabe disso. Então o que é aconselhável? Treina tudo antes, combina tudo antes, certo? Primeiro, que hoje tudo que você vai fazer é filmado, né? A nossa igreja, por exemplo, ela transmite os trabalhos. E é muito feio, irmão, está transmitindo e vendo os dirigentes do culto com o rosto encostado ali e conversando. Às vezes está dizendo, irmã, agora você vai dar oportunidade para fulano, tá? E tal. É uma coisa importante. Só que quem está vendo na filmagem, quem está dentro da igreja, está pensando que eles estão batendo papo. Que eles estão batendo papo. Então tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, o obreiro ele deve, se precisar ir ao banheiro ou tomar água, em caso de extrema necessidade. O obreiro tem que ter muito cuidado ao se locomover na hora do culto. Por quê? Quando o membro levanta o membro. Não chama muita atenção. Mas quando um obreiro levanta, a igreja pensa, deve estar acontecendo algum problema, que um obreiro está andando. Entendeu? Pensa que está acontecendo algum problema e ele está resolvendo. Então aquilo já tira a atenção do rebanho, da mensagem, do louvor, do culto. Então o obreiro, ele tem que, por isso que é importante o obreiro chegar antes do culto começar, porque ele já vê logo o que ele tem que fazer ali, né? Olha, irmãos, nós devemos ensinar a igreja o seguinte: o crente, antes de sair de casa, ele tem que chegar na frente do espelho, dar uma olhada, ver se está tudo certo. Ele tem que consultar o seu corpo, ver se não quer ir ao banheiro fazer alguma necessidade. Ele tem que ver se ele não vai dar sede para ele tomar água em casa. Bebedor de igreja e banheiro de igreja é para emergência, nunca para uso normal, certo? Então os obreiros oficiais da igreja têm que ter muito cuidado. Por exemplo, o irmão Samuel cuida da bateria. É sempre importante chegar antes do culto terminar, ver se os cabos estão ligados, se a bateria está certa, né? Porque fica muito feio, irmãos, a pessoa está começando o culto, vai afinar o violão, tom, tom, e o pastor está ali, meus irmãos, vamos cantar o hino tal, e a pessoa está lá, tentando afinar. Isso demonstra para as pessoas desorganização, sabe? Porque a igreja, meus irmãos, ela é também um local de aprendizado de organização para a vida. Por isso que eu não gosto nada na igreja caindo, torto, não funcionando, né? Cheguei numa igreja essa semana agora e notei assim, eu pensei, se eu tivesse aqui, aquilo não estaria acontecendo, aquilo não estaria daquele jeito e tal, o telão torto, jogando uma parte no telão, o outro na parede, né? E uma parte do telão desocupado, sem estar sendo usado, aquelas coisas assim, né? Que a igreja tem que ser um exemplo de organização. E a vida do obreiro da mesma sorte também, né? Um dia que eu tiver tempo eu vou falar também sobre a casa do obreiro, o carro do obreiro, né? Tem carro de obreiro que você entra, não tem nem lugar para sentar, porque é tudo cheio de bagulho, de coisa, ele vai deixando aquilo ali, aquele amontoado de coisa e tal, né? E não deve ser desse jeito. Quando um membro da igreja, um novo convertido, entrar no seu carro e olhar, diz, meu Deus, meu carro não é desse jeito não. Que irmão organizado este. Quando for na sua casa, pode ser uma casinha simples, tudo limpinho, tudo no seu lugarzinho e tal. Aí o marido olha para a mulher, tá vendo o que é uma casa organizada? Mas isso eu falo para os irmãos outro dia, que hoje nós vamos tocar aqui. Irmãos, a letra E fala de atenção. No transcorrer do culto, o obreiro deve estar atento nas atividades do mesmo, ou seja, dele. As situações que requerem atitudes imediatas, como falta d'água para o ministério, som do microfone falhando, crianças fazendo bagunça dentro ou fora da igreja, fio do microfone embolado, bêbado falando alto, desvirtuando a atenção dos membros, entre outras. Milhares de situações possíveis. Por isso é necessário que o obreiro tenha atenção constante.
Então o obreiro, irmão, não importa se ele está de escala, se ele é um auxiliar diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, né? Você é um pastor, um evangelista, um missionário, mas você está vendo uma coisa que é de diácono fazer, preocupa não, vira diácono naquela hora, vai lá, resolve, sabe? Também não precisa estar falando, está vendo, irmão, fiz seu serviço lá, você não estava, não precisa dessas coisas, faz e deixa com Deus e acabou. Se a pessoa olhar e dizer, meu Deus, o evangelista está fazendo um negócio que é meu, o pastor está fazendo um negócio que é meu. Se ele quiser pegar essa lição para ele, amém. Se não quiser, vamos fazer as coisas de Deus que precisam ser feitas. Então você chega na igreja, manda uma corrida de olho, às vezes tem um interruptor que tinha que estar aceso, está apagado, às vezes tem uma sujeira na porta da igreja, um negócio. Põe sua Bíblia no lugar, vai lá, faz aquilo e tal. Você vê as cadeiras do púlpito está torta, desalinhada, porque as cadeiras do púlpito, mas devem ter tudo alinhadinha, mesma distância uma da outra, mesma distância da parede, tudo arrumadinho, porque a gente faz isso para Deus, para a glória de Deus. Isso também é louvor ao Senhor. Deus gosta da sua casa arrumada, né? Meus irmãos, aqui agora nós vamos falar também, eu estou passando rápido aqui, porque eu quero mostrar aos irmãos, sim, iniciativa. A iniciativa é uma qualidade que faz com que o indivíduo tome atitudes preventivas ou corretivas, sem que para isso seja precisa alguma ordem. Vocês entenderam, irmãos? Então o obreiro, o líder, o oficial da igreja, ele tem que estar sempre atento. Então ele está ali, ele vê alguma coisa que precisa ser feita, não, isso aqui o pastor quer assim, ou deve ser dessa maneira. Não precisa falar com ninguém, fazer alarde, nem nada. Chega mais cedo no próximo culto, ou passa na igreja um dia que não tem culto, conserta aquilo, arruma e tal, né? Porque a igreja, mas não tem um dono. A igreja, ela não tem assim uma pessoa, nós não temos aqui, por exemplo, empregado para fazer nada. Então a igreja, ela é feita pelos seus membros, pelos seus, as pessoas que fazem parte dela. Então o obreiro precisa ter iniciativa, né? Você vê, por exemplo, você está sentado ali, vê uma criança cochilando, vai cair do banco. Discretamente, vai lá, pega aquela criança, entrega na mão do pai, ou leva no berçário, alguma coisa assim, chamando a atenção o mínimo possível, e assim por diante, né? Você viu que precisava dar um aviso, está esquecendo, maneira discreta, escreve num papelzinho ali, faz chegar ao púlpito, e assim por diante. Teria muita coisa para falar para os irmãos. Lucas 17, 9 e 10, porventura agradecerá ao servo porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Quer dizer, irmãos, o obreiro ele deve fazer sempre a mais, ele deve estar sempre um passo à frente, sabe? Você é oficial da igreja na área da música, amém, mas se você chegou e não tem ninguém na porta, fica lá, cuida lá para nós, sabe? Você foi ao banheiro, não tem papel higiênico, você é guitarrista na igreja, corre atrás de um papel, coloca lá, né? Não tem na igreja, tem um comércio próximo, corre lá, compra um rolo, 2 rolos de papel, pega a notinha, põe o papel lá, discretamente, sem ninguém notar, depois vai na tesouraria, fala com o pastor, comprei 2 rolos de papel, está aqui. Se você quiser dar de oferta, dá. Se não quiser, o pastor assina, você vai lá, pega seu dinheiro e pronto. Então, meus irmãos, isso é importante, né? E é também muito importante, igreja, o oficial da igreja saber das suas atribuições. O cargo que eu exerço, qual é mesmo, o que eu tenho que fazer mesmo na igreja? Se você tem dúvida, procure o seu pastor, tá? Para que você tenha, porque quando a gente tem clareza do que a gente tem que fazer, fica mais fácil a gente cumprir, né? Bom, aqui agora eu quero mostrar para os irmãos também, deixa eu ver onde é que está aqui, sim, isso aqui é muito importante, irmãos, envolvimento. Na verdade, eu queria colocar aqui a palavra comprometimento, que os irmãos sabem, comprometimento é mais profundo que envolvimento, né? Aquela conversa do porco com a galinha, certo? Assim, os dois são usados para fazer o sanduíche, né? Então a galinha chegou e diz, olha, eu estou bastante envolvida aí nesse sanduíche, porque eu dei o ovo para fazer. Aí o porco diz, pois é, eu estou comprometido, porque eu morri para eles tirar o bife para colocar aí
né? Então, o crente, o obreiro, ele deve estar, irmãos, comprometido. O obreiro, ele deve dar a sua vida para a obra de Deus. O apóstolo São Paulo diz assim: eu me gastarei e me deixarei gastar pela tua obra, ó Senhor. Isso é muito importante, sabe, meu irmão? Jesus te salvou, te chamou para ser um líder na igreja, um obreiro, um oficial, um músico, um presidente de departamento. Dê sua vida, pode ter certeza que vai valer a pena. Não faz a obra de Deus pelas periferias, sabe, assim, sem envolvimento, como aquela pessoa que a canoa está encostada, ele está com o pé firme no cais e o outro dentro da canoa, né? E tem várias pessoas dentro da canoa. Ele diz: o quê? Qualquer coisa aqui eu pulo para cima do cais e pronto. A canoa não vai sair nunca enquanto estiver desse jeito. Deus te chamou, pula dentro da embarcação, entra de cabeça, faça a obra de Deus com toda a dedicação, que Deus vai te recompensar por isso. Pode ter certeza que vale a pena dedicar a fazer a obra do Senhor, né? A outra coisa aqui, meus irmãos, passando rápido, nós temos poucos minutos para nós tomar o nosso café, é o que eu chamo de proatividade. Este é um termo relativamente novo no mundo. Diz respeito às atitudes preventivas em que um determinado projeto ou tarefa, é o ato de se prever possíveis necessidades ou falhas no futuro. Diríamos que proatividade é a soma de iniciativa e envolvimento nos diversos projetos e realizações da igreja. Irmão César Júnior é administrador de empresa, ele sabe do que quer dizer essa palavra, proatividade. É uma palavra muito usada no mundo empresarial, no mundo da administração empresarial, né? Veja bem, meus irmãos, ao ser marcado um culto ao ar livre, o obreiro deve, antes de tudo, pensar em coisas como som, folheto, ponto de luz para a instalação do som e etc. O que eu estou querendo dizer com os irmãos? Que o membro da igreja, ele chega e olha para o aqui e agora. O obreiro não. Certo? Por exemplo, o obreiro, ele chega na igreja e ele vê os que não veio. Vocês entendem isso, irmãos? A membresia, o crente normal, está vendo quem veio. O obreiro não, ele diz: está faltando a irmã fulana, está faltando o irmão fulano. E ele pode ser líder dos varões, e está faltando uma irmã, ele nota. Sabe, o porteiro, né? A presidente da CIB diz: o irmão fulano tal não veio hoje. Sabe, vai fazer algum trabalho, alguma coisa, ele diz: eu acho que o meu pastor está esquecendo disso. Quer dizer, ele está sempre com o olho um ponto à frente. Ele está sempre olhando o que ainda vai vir. Isso é muito importante, irmãos. Quando a pessoa é desse jeito, geralmente ela se destaca. Então eu peço aos irmãos da AD Jerusalém para ser desta maneira. Esteja sempre com a atenção, a preocupação um ponto à frente. Você sendo desse jeito, sua igreja nunca vai ser pega de surpresa, sabe? E Deus vai te abençoar. Como é que é o nome disso? Proatividade. Nós devemos ter isso na nossa vida, né? A letra I fala do equilíbrio do obreiro. O obreiro deve ter a todo custo ter um comportamento equilibrado. Ele deve saber identificar o momento de descontração e o momento de assumir a postura séria para as atividades. E ao descontrair, deve evitar brincadeiras extravagantes, piadas afora do tempo ou com temas duvidosos, infames, com mentiras e tal. Irmãos, o obreiro, ele nunca deve ou não precisa ser uma pessoa carrancuda, séria demais. Aliás, ser sério não quer dizer ser santo. Tem gente que pensa que a santidade está na cara feia, né? E tal. Um dia eu encontrei um irmão que falou: irmão, eu não pego em mão de irmã, de maneira alguma, porque eu procuro levar uma vida santa e tal. É um jeito que ele escolheu, né? Tudo certo. Agora, os irmãos imaginam um obreiro desse, um pastor desse. A irmã chega perto dele, está com a mão para trás, né? Então não precisa disso, o obreiro não precisa. Agora, irmãos, o obreiro não pode ser escrachado. O obreiro não pode ser uma pessoa vulgar, sabe? O obreiro tem que ter muito cuidado com brincadeira. Tem gente que não tem
limitrômetro. A gente tem que ver qual é o limite, certo? Tem gente que entra com os tipos de brincadeira que não cabe, e isso não fica bom, né? Então isso aí, irmãos, para me dar uma dica rápida para os irmãos, é o seguinte: isso tem a ver com a pessoa, se a pessoa é tímida ou é extrovertida, isso tem a ver com o cargo, isso tem a ver com o local, isso tem a ver com a hora. O pastor da igreja, por exemplo, tem hora que você está com ele no sítio, viajando dentro do carro, ou sentado no sofá da sua casa, você fala com ele algumas coisas, evidente, mantendo o respeito. Mas essas coisas você não vai falar com o pastor na porta da igreja, no púlpito, dentro da igreja, porque vai pegar mal para você. Mesmo que o pastor não lhe lance em rosto, mas vai pegar mal, as pessoas vão ficar olhando e vai dizer: esse irmão não se enxerga, não, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E não quer dizer, irmãos, que o pastor, ou o vice-pastor, ou o irmão fulano tal, ou a irmã que profetiza na igreja, tem que estar num pedestal ali, não é nada disso, né? A pessoa tem que ser descontraída, sempre alegre. O humor, ele pega bem em todo lugar. Agora, respeitoso, tendo cuidado com os limites da coisa, né? Eu estava um dia conversando com o pastor, e chegou um irmão perto dele e deu um tapa nas costas desse pastor tão grande, irmãos, que ele quase caiu, sabe? Aí o irmão falou para mim, esse que bateu, falou: não assusta não, pastor, que nós aqui temos liberdade um com o outro. Aí, irmão, me veio para me falar. Eu falei muita liberdade, né, irmão? Eu pensei de falar, porque isso é liberdade demais, isso não pega bem. Isso tem a ver também com o pastor. Tem pastor, irmão, que, com licença da palavra, é esculachado, sabe? Ele fica com brincadeira, com piadinha, aquelas coisas. Não pega bem ao cargo, porque o pastor, ele é uma referência. O pastor é aquela pessoa que o crente está desesperado, ele tem aquela confiança: não, meu pastor tem intimidade com Deus, né? Então tudo, meus irmãos, ali com equilíbrio, a palavra é essa aí, equilíbrio, certo? Sempre mantendo o respeito, cuidado com o sexo oposto, né? Brincadeira e tal, né? Por exemplo, uma irmã chega gestante na igreja e tal, aí o obreiro chega e diz: ei, irmã, tem televisão em casa não? Tem a ver uma palavra dessa para um obreiro, não é verdade? Ou então o casal, né, chega na igreja, desce do carro, e o obreiro diz: irmã, mas só está bonita hoje, hein? E tal, o marido, não vale a pena, né, irmãos? Não, você quer falar de maneira respeitosa, tem liberdade para isso? Irmã, a senhora está muito elegante, sabe? Agora, isso tem a ver a pessoa, né? Isso tem que ter uma certa intimidade, tem que ter esse cuidado, né, meus irmãos? Depois a gente passa nisso aí. Prontidão. O obreiro pode, na sua essência, ser comparado ao soldado, e em qualquer atividade da igreja ele é como um soldado em combate. Por isso ele precisa estar sempre em prontidão para atuar em qualquer frente, seja para trazer à igreja uma saudação da palavra de Deus, tirar 2 ou 3 hinos da harpa, fazer a abertura do culto, iniciar a escola bíblica e etc. Nenhuma atividade deve deixar de ser realizada por falta de obreiros. É necessário o obreiro estar preparado. Então veja bem, meus irmãos, o obreiro, ele tem que ter sempre cuidado, por exemplo, com traje. Às vezes você vem para a igreja despojado naquele dia, camiseta velha e calçado num tênis e tal, aí você precisa ajudar na direção do culto. Olha aí a situação, né? O obreiro vai para a igreja, hoje quase não existe mais aquele chinelão Raider, acho que não vende mais aquilo, né? Mas o obreiro vem para a igreja, irmão, calça meia caindo, sem cinto, e um chinela havaiana no pé. Não pode, não convém, porque o obreiro, ele é um soldado que está sempre de serviço, sempre pronto. É evidente que nós temos muitos irmãos que vêm direto do serviço, às vezes vem até sujo, né? Trabalha ali no serviço braçal, o negócio. Eu, por exemplo, eu já participei de muitos cultos com macacão cheio de graxa, eu trabalhava em troca de óleo, lavagem de carro, né? Mas eu era líder de jovens, então para mim em casa eu perdi o culto, eu ia direto para a igreja, sentava no chão. Anos eu fiz isso, né?
E irmãos às vezes vêm direto da igreja, vêm com a farda do serviço, irmão trabalha de gari, para não perder o culto ele vem direto para a igreja, com aquele macacãozão laranja, não tem problema nenhum. Agora, se ele está vindo de casa, se ele esteja sempre arrumadinho, você é um oficial da igreja, você está sempre de serviço. Outra coisa, viu, irmão? Aonde você estiver, você está de serviço. Sabe, um irmão, o obreiro, estava passando falta demais em casa, os meninos passando fome, ele desesperado, não aparecia emprego, cidade do interior, e ele ia passando na rua e tinha um carrinho de abacate, aqueles abacatão manteiga, desse tamanho, chegava a lumiar, madurinho. E aí, quando ele ia passando, a voz falou para ele: aí, rapaz, pega uns 3 abacates desses aí, ó, o vendedor não está aqui. O carrinho sozinho lá na rua. Falou: pega, bate o negócio lá para os seus meninos, põe aquele açúcar que você tem lá. Isso não é roubo não, isso é para matar a fome. Aí ele olhou para os lados, que é a cidadezinha do interior, a rua não tinha ninguém. Ele mirou o abacatão maior que tinha. Quando ele foi levar a mão, o Espírito Santo falou: meu servo, isso é roubo, e o sangue de Jesus tem poder, me perdoa, Senhor. E já largou o carrinho e saiu. Quando ele virou a esquina e veio uma irmã correndo com a mão para cima: ô irmão, graças a Deus que eu achei um obreiro da minha igreja, corre ali que minha vizinha está endemoniada, quebrando tudo. Ele falou: vamos lá, irmã, orar por ela. Quando ele chegou lá dentro do quarto, foi a endemoniada olhar para ele, e o demônio falou: logo você, seu ladrão de abacate. O diabo estava vendo lá, irmão, porque o diabo, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas eles são muitos, e o diabo, ele anda numa velocidade da luz. Então, quer dizer, um demônio viu, correu lá e falou porque estava na mulher. A mulher falou: logo você, seu ladrão de abacate. Aí ele apontou o dedo e disse: você é um mentiroso, você mente desde o começo, você sabe que eu não roubei o abacate, e eu te expulso no nome de Jesus. E o demônio teve que sair, irmão, e libertou a mulher. Então, irmão, o que você faz de profissão? Lá onde você está, no seu trabalho, você é obreiro. Qualquer hora você pode ser chamado para desempenhar seu cargo. Então tenha cuidado com isso. Seja obreiro onde você estiver, né? Meus irmãos, aqui também nós temos pontualidade. O quesito que rapidamente aparece no obreiro é a sua pontualidade. Na etiqueta secular, tolera-se um atraso de no máximo 10 minutos. A Márcia mexe muito com isso, né, Márcia? Eventos e tal, etiqueta. Então, tolera 10 minutos. Mas nas atividades da igreja, os obreiros devem sempre chegar antes que os membros, ainda que isso não tenha sido anunciado. Alguns ministérios elaboram a escala com 2 ou mais obreiros escalados para cada evento, para chegarem mais cedo, abrir a porta, preparar o som e etc. Então, meus irmãos, veja bem, o obreiro, quando ele precisa ficar dando muita justificativa, é porque tem alguma coisa na vida dele que precisa consertar, sabe? E o obreiro é o seguinte, irmão: se Deus te permitiu você morar num certo lugar e congregar num certo lugar, que dá trabalho essa locomoção, você pode ter certeza que Deus tem um propósito nisso. Outra coisa, a pessoa, irmãos, ela deve ser, ativa em resolver seus problemas. Por exemplo, você mora em um lugar de aluguel, um exemplo assim. Esse local que você mora é difícil se locomover para a sua igreja. Então paga o mesmo aluguel num lugar perto da igreja. Você resolve o seu problema. E a obra de Deus ganha. Sabe? O que tem acontecido hoje? É que nós temos dado para Deus o resto. Então, assim, eu vou morar onde é conveniente para mim. E a pessoa não pergunta: esse lugar que eu vou morar é conveniente para o meu trabalho na igreja? Isso é sempre importante ser levado em conta, sabe? Porque a pontualidade, meus irmãos, é muito importante. Assim, não é pecado, não é proibido, mas é feio. O culto já começou e o obreiro entra. Porque quando o obreiro entra, irmão, todo mundo olha para ele. O obreiro é notado. Então o obreiro entra, cruza a igreja, senta no púlpito, né? Vai orar ali. Um músico da igreja chega atrasado, aí vai mexer nas coisas, né? O hino já está no meio, ainda está pelejando lá para desenrolar o fio, não sei o que e tal.
Isso demonstra, irmãos, desorganização. Isso não é bom, né? E outra coisa, se não teve jeito e você chegou na igreja, já começou, seja discreto. Tem obreiro que chega, passa saudando os irmãos tudo no corredor da igreja. Quando chega aqui, para, ainda levanta a mão e saúda assim por atacado a todo mundo. Quer dizer, o pobre que está ali na direção do culto, ou cantando, ou falando, a igreja tirou a atenção completamente, né? A nossa igreja aqui, por exemplo, ela não é mais exigente, porque ela não tem corredor do lado. Porque quando tem um corredor do lado, você já entra direto no púlpito. Aqui não tem, então você tem que passar dentro da igreja. É até bom, porque isso é uma escola, né, para os obreiros. Irmãos, oficial deve ser sempre antes do trabalho começar. Isso é muito importante. Pastor, não dá para mim por causa do meu trabalho. Pronto, meu irmão, é uma exceção. A igreja entende isso, né? Agora, esforce lá no seu trabalho, né? Tem gente que diz assim: pastor, eu não posso exercer esse trabalho por causa da minha escala de trabalho. Amém. Só que daqui 2 anos, você fala com a pessoa: pastor, eu continuo não podendo por causa da minha escala. Às vezes ímpio ali já conseguiu mudar de horário, conseguiu mudar de setor, e o crente está ali tranquilo, o horário atrapalhando ele desempenhar o ministério, desempenhar as atividades, e ele não olha para isso, né? A gente tem que ser, irmão, igual José do Egito. Ele estava lá na prisão e tal, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e aí ele falou para um: você vai morrer, viu? A mensagem de Deus para você não é muito alegre, não. E para o outro ele disse: você vai ser chamado de novo lá para o palácio, certo? E você vai voltar assim. Agora, quando você chegar lá, lembra de mim, fala de mim lá. O obreiro, irmão, ele tem que ser assim, ele tem que ficar conhecido da diretoria, conhecer alguém que tem influência. Ele diz: companheiro, me ajuda a mudar meu horário aí, porque está me atrapalhando lá na igreja, eu quero trabalhar para Jesus, põe eu aí e tal. Consegue, irmãos, né? E a obra de Deus ganha, ele cresce no ministério e tal. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pontualidade. Agora nós já vamos encerrar. Aí, irmãos, vem a questão do amor. Os irmãos sabem que o amor é a base de tudo. É o amor que deve nos mover na obra de Deus, né? O obreiro não deve esquecer nunca do amor, tanto para com Deus como para os irmãos. Irmãos, nós devemos lidar com o rebanho com muito amor. E nós temos que entender uma coisa: não é a igreja que é nossa serva, nós é que somos servos da igreja. O ministério é servo da igreja, certo? Vamos comparar o casamento de Isaac e Rebeca com a igreja. Isaac é Jesus, Abraão é Deus, Eliezer é o Espírito Santo, Rebeca é a noiva, a igreja. E os obreiros é o quê? Os camelos que carregou a noiva. Só sobrou para nós os camelos, certo? Então, que glória tem para camelo? Nada. Só que sem o camelo a noiva não chega. Entendeu, meus irmãos? Então vocês, nós, somos os camelos. E você sabia que o camelo ajoelha para o passageiro subir? Joelha? Senão não dá conta. O obreiro tem que ajoelhar para a igreja montar. Eu não estou dizendo com isso que a igreja tem que mandar no obreiro, nada disso, não é por aí não. Mas o obreiro, irmão, ele tem que ser servo da igreja, tem que trabalhar para a igreja sentir bem. Vocês entenderam? Vocês sabiam que tem lugar aí hoje que a igreja é serva do pastor, sabe? O pastor anda de carro com vale 400 mil, né? Mansões, e às vezes a igreja passando fome. Isso não está certo, né? O obreiro é digno do seu salário, o pastor precisa ser cuidado, mas é o pastor, é o ministério, é os oficiais, é que são servos da igreja. Então você tem que pôr isso, você deve pôr isso no seu coração. Eu devo fazer o máximo para a igreja sentir bem. Eu sirvo a igreja, né? Ok, meus irmãos. E agora, na próxima reunião, irmã Andréia, veja bem, agora que ficou a segunda parte, né? Olha o que nós vamos falar na próxima reunião. Atribuições de cada cargo ministerial. Certo, meus irmãos? O que faz um auxiliar, um diácono? O que faz um presbítero, exatamente? O que faz um evangelista? Qual é a função, de acordo com a Bíblia, de um evangelista? Qual é a função de um pastor auxiliar?
Qual é a função de um missionário na igreja? Sim ou não, meu filho? Nós vamos ver isso na próxima reunião, porque os irmãos sabem, por falta de saber disso, muitos obreiros ficam batendo cabeça, entrando em área que não é dele e tal. Então, na próxima reunião nossa, dos oficiais e obreiros, eu vou trazer isso aqui para os irmãos, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe nossos irmãos e amigos que nos assistiram, ou nesta transmissão ao vivo, ou nas postagens. Hoje nós falamos sobre a postura do obreiro. O tema é exatamente do assunto que falamos hoje, conduta do obreiro nas atividades da igreja. Deus abençoe você. Volte a nos ver e ouvir nas nossas transmissões. AD Jerusalém, Ministério de Madureira, Pistão Sul, Brasília, Distrito Federal, viu? A igreja mais alegre, feliz e unida da terra, um lugar de comunhão e paz. Deus abençoe. Meus irmãos,